Muito boa tarde, Mirandela. Muito obrigado por esta calorosa recepção que assinala a reentrée política do CDS, Partido Popular, no coração do interior do país, em plenos Trás-os-Montes, e que é o tiro de partida para uma corrida vitoriosa à Câmara Municipal de Mirandela, que elegerá a nossa querida engenheira Maria Helena Cheu como a próxima Presidente da Câmara Municipal. É uma alegria estar aqui convosco e cumprimentar aqueles que localmente dão a cara pelo nosso CDS Partido Popular. E quero começar por enviar um caloroso cumprimento ao meu querido amigo Dr. Mesquita, candidato a Presidente da Assembleia Municipal, e destacar o seu caráter, a sua personalidade humanista e o seu coração de homem sempre disponível para o serviço e para ajudar aqueles que mais precisam. O Dr. Mesquita é um médico que toda a sua vida se dedicou com emoção e afinco à medicina familiar e que foi sempre alguém disponível 24 horas para ajudar todos aqueles que precisavam de auxílio. É alguém que sempre pugnou por dar assistência médica, mesmo àqueles que não tinham recursos para pagar a sua consulta. Uma figura grata pela sua personalidade solidária e humanista, que pela sua disponibilidade profissional é alguém que está também qualificado para tratar da saúde deste município. Quero enviar um caloroso cumprimento à minha querida amiga, engenheira Maria Helena Cheu, que é a pessoa que nos mobiliza e convoca a estarmos aqui hoje. Uma engenheira e uma professora que vem da sociedade civil. E o CDS Partido Popular é um partido, ao contrário de outros, que avalia as pessoas pela sua competência, pelas suas provas dadas e pelo seu currículo, e não pelo cartão de filiado. Os partidos só fazem sentido se tiverem portas escancaradas para a sociedade civil, disponíveis para acolher os contributos dos melhores que cada terra tem para oferecer à sua comunidade. E aqui encontramos uma mulher determinada, corajosa, líder, que sentiu o apelo de cidadania de servir o seu concelho. Ela que é uma filha da terra, que empresta notoriedade, prestígio e credibilidade à política e que está nesta candidatura apenas com um desígnio, que eu, enquanto Presidente do partido, venho aqui assinalar. Estou hoje em Mirandela porque vamos ganhar as eleições para a Câmara Municipal com a nossa candidata Maria Helena Cheu. Quero, nas suas pessoas, cumprimentar todos os candidatos às juntas de freguesia e destacar a presença aqui connosco de um histórico militante e dirigente do CDS Partido Popular, que ainda hoje continua a inspirar as novas gerações do partido. Falo-vos do Dr. Hernani Moutinho, eleito deputado pelo CDS-PP no Círculo Eleitoral de Bragança, e que é, para mim, como Presidente do partido, um farol de valores e que nos apresenta as coordenadas morais para darmos atualidade aos princípios que fundaram o CDS Partido Popular. E não é por acaso que, ainda aqui bem perto, na sede de campanha, ele definiu o CDS com a seguinte frase: nós somos a direita dos valores, não somos a direita dos interesses. É este o CDS Partido Popular, de gente simples, humilde, trabalhadora, que quer subir na vida pelo seu mérito e dar uma igual oportunidade a cada um que nasça nesta terra. E por último, quero saudar o professor Manuel Monteiro, ex-presidente
do Partido Popular e da Juventude Centrista e dizer-lhe que é para mim uma honra que esteja hoje reunido da sua família e na sua casa de sempre, o CDS Partido Popular. Ele que foi um timoneiro numa das alturas mais difíceis e numas circunstâncias adversas da nossa vida política, que é sempre feita de altos e baixos, mas conta com a bravura dos nossos militantes e com a determinação dos líderes que souberam sempre superar as contingências de cada época. E é por isso que eu também lhe quero agradecer, por na qualidade de ex-presidente do partido, se ter empenhado desde que eu fui eleito a colaborar, a empenhar-se em ajudar, em unir o CDS, em afirmar a sua mensagem e em prestar a sua seriedade e a sua retidão, que é assim que é conhecido por todos os portugueses, a este CDS Partido Popular que quer alargar horizontes e conquistar o futuro. Minhas amigas e meus amigos, temos hoje aqui também presentes dois representantes das novas gerações do nosso partido e na política não há contrato mais importante do que o presente e o futuro, porque um partido que maltrata os jovens e esquece as suas prioridades e os seus desafios não pode ter futuro e hipoteca o seu horizonte de crescimento. E nós hoje temos cá o Francisco Ramos, que com a sua excelente intervenção se colocou ao lado do partido para emprestar a irreverência, o inconformismo, a coragem e a audácia das novas gerações, indo a votos e ajudando o partido a crescer, mas também o Luís Policarpo, que é o presidente da nossa Jota aqui em Mirandela, que vai à luta e colabora para que o CDS vença as próximas eleições. Dois jovens que não vieram para a política para obter um emprego, mas estão cá por convicção. Minhas amigas e meus amigos, o CDS apresenta-se a estas eleições autárquicas com a determinação de uma liderança que foi capaz de reerguer um partido fervilhante e motivado. Para descer ao concreto, eu quero-vos dizer que sob a liderança do Fernando Barbosa, coordenador autárquico nacional do nosso partido, nós apresentamos em 2021 mais candidaturas autárquicas do que em 2017, mais listas do partido do que há 4 anos atrás. Um trabalho notável que tem um rosto e tem uma assinatura de todos os nossos candidatos de norte a sul e ilhas, mas um comando do nosso Fernando Barbosa incansável e irredutível na sua missão. E é importante dizer-vos o seguinte, que nós conseguimos este feito numa circunstância particularmente difícil da nossa história. Se tivermos em conta que agora há novos partidos emergentes que concorrem no nosso espaço político, que estas são as primeiras eleições nacionais depois de termos tido um resultado desmoralizador nas eleições legislativas, que fizemos esta campanha, o nosso secretário-geral que o diga, com parcos recursos e com uma dívida proibitiva às nossas costas. E que construímos tudo, liderados pelo Fernando Barbosa, sem uma estrutura profissional dedicada às autárquicas, como aconteceu o nosso passado. E com um país transformado pela circunstância do Covid. Fizemos das tripas coração, mobilizámos o partido, unimos as nossas gentes e estamos no tiro de partida preparados para cumprir o nosso grande objetivo, que é crescer nas próximas eleições autárquicas e ter mais autarcas eleitos em 2021 do que tivemos em 2017. Quero também dizer-vos que este esforço coletivo contou com a vontade de um partido incrivelmente mobilizado, mas também com a adesão dos dirigentes nacionais do partido a um apelo que eu fiz há 3 meses num Conselho Nacional. Eu apelei a que todos os dirigentes do partido representassem o CDS em urnas e fossem a votos nestas eleições autárquicas. E cada um deles aceitou este desafio. Todos os dirigentes nacionais do partido vão a votos no seu pedacinho de país, no sinal de firmeza e de compromisso com o CDS, de quem quer somar com listas capazes e credíveis e não quer dividir o partido nem destabilizá-lo em véspera de eleições.
permitam-me que vos diga, esta é uma indesmentível prova de vida do CDS Partido Popular. Sob a minha liderança, governamos pela primeira vez a região autónoma dos Açores. À primeira volta, nas eleições presidenciais, ganhou o candidato apoiado pelo CDS Partido Popular. E agora, nas eleições autárquicas, preparamos-nos novamente para celebrar uma vitória. E aqui em Mirandela, nós vamos embalados para atingir esta meta e este desígnio, com esta moldura humana de mais de 300 pessoas que aqui estão hoje e que acreditam que o papel do CDS Partido Popular é insubstituível, indelegável na democracia portuguesa, porque é a direita certa de que este país precisa para virarmos o país à direita. E alguns perguntam-me porque é que na nossa estratégia também fizemos coligações. E a raiz desta decisão está no centro da orientação política que apresentei ao Congresso do Partido e que saiu vitorioso e que constitui o meu compromisso com as bases do partido e que tenho apresentado aos portugueses sempre que lhes falo. Nós queremos que estas eleições autárquicas sejam um marco na oposição forte e determinada ao Partido Socialista, que passe por derrotar a esquerda no maior número de autarquias possível. E sempre que a direita junta puder derrotar a esquerda, então empenhamos nessas alianças para que o centro-direita tenha uma vitória no maior número de câmaras possível no país e que dê um cartão vermelho ao governo socialista e que assim se prepare para governar Portugal e tirar de lá António Costa. E todos sabemos o seguinte: os votos do CDS Partido Popular são fundamentais para ganhar eleições, para formar maiorias e para se conseguirem conquistar mandatos à esquerda. E por isso são fundamentais para as mudanças de ciclo. E é importante hoje aqui convosco reforçar uma ideia. Mesmo quando estamos coligados, nenhum partido com quem nos coligamos faz caridade com o CDS. Só o faz coligações com o nosso partido porque reconhece interesse nas alianças connosco, porque somos a direita que soma, que acrescenta e que consegue derrotar a esquerda em alianças pré-eleitorais. É daí que eu quero, de forma muito penhorada e emocionada, agradecer ao meu partido, aos militantes, aos dirigentes locais, aos dirigentes nacionais, àqueles que, sendo independentes, são simpatizantes do partido e dão a cara por ele nestas eleições autárquicas. E com isto digo-vos o seguinte: agradeço a todos eles que se esforçaram, que se uniram, que trouxeram gente para o nosso partido, que auxiliaram no processo de candidaturas, que se abriram ao próximo com a disponibilidade para oferecer 4 anos da sua vida a simplificar a vida dos outros. Vocês são a alma do CDS Partido Popular e é convosco que vamos reerguer o nosso partido. E cada um deles, com o seu caráter próprio e com o seu projeto político, transportam e dignificam a marca do Partido Popular, que são as contas certas, os apoios sociais a quem precisa e não a quem não precisa deles, a liberdade de mercado, o desenvolvimento económico, o respeito pelo mérito, a defesa das nossas tradições, as oportunidades com os mais novos, mas também o cuidado com os mais velhos. Como vos disse, nós temos um grande objetivo. E aqui quero firmá-lo em Mirandela. Em Mirandela queremos vencer as eleições para a Câmara Nacional. E a nível nacional, o nosso objetivo é crescer nas eleições autárquicas, elegendo mais autárquicas do que tivemos em 2017. Da minha parte, porque acredito que o exemplo não é a melhor forma de influenciar os outros, é a única forma de liderarmos os outros, quero dizer-vos que sou candidato a Presidente da Assembleia Municipal da minha terra, Oliveira do Hospital. Mas também vos quero dar uma garantia de que não ficarei por aqui.
Eu vou honrar o compromisso que fiz perante o Congresso do CDS e fazer das ruas de Portugal o meu escritório. Eu vou andar no terreno ao lado de todos os nossos candidatos, que são perto de 20 mil. Caminharei o que eles caminharem. Dormirei as horas que eles dormirem. Nenhum deles se sentirá ou esforçará sozinho, porque no dia 26 de setembro o CDS sairá mais forte e maior das urnas. E agora, indo ao caso de Mirandela, quero dizer-vos que escolhi Mirandela para a reentria do nosso partido e não o fiz por acaso. O interior do nosso país tem sido votado ao esquecimento por parte do governo socialista, que não entende que um território unido passa pela diversidade e pelo apoio para que Portugal se desenvolva a iguais velocidades e não com estes contrastes que todos aqui sentimos. Para mim, não há português de primeira nem português de segunda. Para mim, Portugal não é Lisboa e o resto não é paisagem. Todos os portugueses precisam de ser tratados por igual e é hora de defender a bandeira da coesão territorial no nosso país, que passa pela defesa do interior de Portugal. E é por isso que estamos em Mirandela, para dizer que o CDS, Partido Popular, não esqueceu os problemas do interior do país e daqueles que aqui vivem, e que sabemos que para agitar a defesa do interior contamos com o trabalho e com a competência da Maria Helena Schell, para apresentar as soluções credíveis e para contar comigo para que elas sejam executadas rapidamente, mesmo quando necessário for bater o pé ao Governo Nacional. Porque todos sabemos de uma coisa: há muitos políticos que conhecem lindamente o Príncipe Real, mas ignoram profundamente o país real. Não conhecem o interior do nosso país, a dificuldade com as acessibilidades, o esforço de quem trabalha no campo, a falta de cobertura às vezes até de saneamento básico e tantas vezes de banda larga, a ausência de serviços públicos, de um médico de família, de um hospital, do centro de saúde, daqueles que se esforçam tanto e não têm as mesmas oportunidades daqueles que vivem no litoral do nosso país. E está na hora de recuperar o elevador social e permitir a cada um que nasce no interior do país ter as mesmas condições para cumprir o seu projeto de vida do que aqueles que nascem no litoral. É para isso que cá estamos, para defender Trás-os-Montes e o interior de Portugal. Estamos todos ao serviço de Portugal, mas precisamos de estar unidos na luta por um Portugal em que o CDS ajude a virar à direita, a direita certa de que Portugal precisa para podermos libertar o país do socialismo e mudar de rumo. O Partido Popular está comprometido com Portugal e com os portugueses. E a prova disso são os compromissos que temos assumido nos últimos tempos e que todos certamente conhecerão. Não tenhamos ilusões de uma coisa: o grande desafio que temos pela frente é muito elementar. O socialismo não compromete apenas o nosso desenvolvimento, mas compromete também a nossa liberdade. E é de liberdade que o Partido Popular tem que falar hoje mais do que nunca. O PS, como todos sabemos, está a atrasar a retoma do nosso país porque precisa dos votos da extrema-esquerda para aprovar o próximo Orçamento do Estado. E esta receita é muito conhecida. É mais Estado, mais funcionários públicos, mais impostos, menos riqueza e mais impostos que saem do bolso dos portugueses. Os donos disto tudo, o Partido Socialista e os seus companheiros de extrema-esquerda, vivem à mesa do orçamento pagos com o dinheiro dos nossos impostos. E nós temos que ser a alternativa que não se conforma com um país em que os doentes são deixados para trás à sua sorte, onde não nascem crianças
e onde os nossos idosos estão votados à pobreza e ao isolamento. Basta desta realidade em que só aqueles que são familiares ou amigos do PS é que têm um lugar ao sol. E numa altura de pandemia, em que discutimos o próximo Orçamento do Estado, é importante tornar o nosso sistema de saúde mais eficaz e resiliente para conseguir responder e dar resposta a todos os doentes não Covid que estão a ser deixados para trás sem uma consulta, sem um exame e sem uma cirurgia. Nós sabemos e sempre dissemos que o SNS sozinho não consegue acudir a todos. É por isso que propomos para o próximo Orçamento do Estado que o Governo Socialista crie uma via verde de saúde que dê a todos aqueles a quem o tempo de espera foi ultrapassado para uma consulta, um exame e uma cirurgia, aos tratamentos de que precisam no setor particular e social, para que vejam debelada a sua doença e tenham o atendimento com dignidade que merecem, para que a mortalidade não Covid não continue a disparar no nosso país. Ainda na saúde, nós não nos podemos esquecer do apoio aos nossos idosos. Aos nossos idosos que estão a ficar para trás, tantos deles sozinhos, isolados, na pobreza e na exclusão social. Precisamos de restaurar o elo afetivo com os mais velhos. É tempo de cuidar de quem cuidou de nós, de sermos um partido de gerações que respeitam gerações. É por isso também que na discussão do próximo Orçamento do Estado apresentaremos a nossa proposta do Vale Farmácia, que já foi aprovada no Parlamento sob a forma de projeto de resolução. O Vale Farmácia é um cartão que paga a totalidade das despesas com medicamentos na farmácia a todos os idosos com mais de 65 anos, com baixos rendimentos, porque os nossos idosos não têm que ser confrontados com a escolha desumana entre comprar alimentos ou comprar medicamentos. Outro dos problemas do nosso país, que será tratado pelo CDS no próximo Orçamento do Estado, tem que ver com a natalidade. Os censos de 2021 demonstram uma quebra recorde ao nível de nascimentos do nosso país, que é a maior dos últimos 30 anos, desde que há registros. E um dos principais fatores para que isto aconteça são os baixos salários do nosso país, a ausência de uma rede de creches onde as crianças possam ser cuidadas e acolhidas, e também o preço que cada filho representa no orçamento familiar. Precisamos, ao nível da habitação, de creches, de criar acesso também a um teto de habitação em que as famílias tenham e possam ter a oportunidade para constituir família, e que haja em Portugal uma verdadeira liberdade para as famílias mais jovens terem a opção de construir família sem ter de adiar constantemente o seu sonho ou terem mesmo que emigrar. Aliás, as famílias portuguesas, no geral, precisam de mais apoios, porque um governo que não apresenta medidas de apoio à família é um governo antissocial, porque a família é o pilar mais importante da nossa sociedade. Por isso quero aqui anunciar que neste início de ano político o CDS elegerá a família e a promoção da natalidade como prioridade do seu combate político, que verterá já no próximo Orçamento do Estado. E este é o tema que, convenhamos, ninguém dá lições ao CDS. Nós temos um histórico de trabalho de proteção da família e de promoção da natalidade que é digno de registro. Há muito tempo que constitui uma preocupação para nós e, infelizmente, como tantas vezes acontece, o futuro veio dar-nos razão. Os dados que são conhecidos, como eu vos disse, são verdadeiramente alarmantes. E apesar das várias promessas que o Governo Socialista vai fazendo sucessivamente, é evidente que o PS
e este Governo não dá a devida atenção à proteção da família e à promoção da natalidade, e os números estão registados. É a quebra maior de nascimentos, recorde dos últimos 30 anos. E nascem cada vez menos crianças, nunca nasceram tão poucas. A idade média das mães no nascimento do primeiro filho é cada vez mais elevada. A diferença entre o número de nascimentos e o número de óbitos agrava-se de ano para ano. E os estudos de opinião revelam-nos um diagnóstico perfeito da realidade do nosso país. Os entraves à parentalidade assentam em questões económicas, em baixos salários, na dificuldade de conciliar a vida familiar com a vida profissional e numa ausência de uma rede de creche onde as crianças possam estar acolhidas enquanto os pais cumprem as suas obrigações familiares. É por isso que neste quadro assustador, que é um retrato do nosso país, só por cegueira ideológica se pode continuar a ignorar o papel decisivo que o Estado tem de ter para dar importância às políticas de família e de apoio à natalidade. Um país sem crianças é um país sem futuro, e a defesa deste futuro não pode ficar refém dos preconceitos da esquerda e da extrema-esquerda. Se nós não nos empenharmos, desde já, com muita determinação, no aumento da natalidade, nós vamos agravar de forma irreversível o desequilíbrio da pirâmide demográfica, vamos comprometer irremediavelmente a sustentabilidade da nossa segurança social e vamos diminuir de forma drástica o emprego em Portugal e o crescimento económico, e vamos condenar as próximas gerações à pobreza, à imigração e à solidão. Este tem de ser um combate de todos, para o qual o CDS está verdadeiramente empenhado. E é por isso que, na nossa parte, do CDS Partido Popular, nós vamos, nas próximas semanas, abraçar esta prioridade com grande competência e desígnio nacional. Nós vamos apresentar um conjunto de propostas que visem, efetivamente, incentivar os jovens a ter filhos e que assentam em 3 linhas essenciais. Na disponibilização universal e tendencialmente gratuita de equipamentos de guarda de crianças de todas as idades, o alargamento exponencial da rede de oferta de creches e de pré-escolar. Vamos criar benefícios fiscais expressos que considerem fiscalmente as famílias e a criação de estímulos fiscais fortes para as famílias com mais de 2 filhos, usando com bons exemplos os países que tomaram a dianteira na Europa deste combate ao declínio e ao inverno demográfico. Quer ao nível do IRS, quer ao nível do acesso à habitação, quer ao nível de uma mensalidade para quem tiver filhos, quer ao nível das compensações pelos períodos de ausência e interrupção da atividade profissional. E vamos também pautar-nos por uma efetiva conciliação da vida profissional com a vida familiar. De modo a que aqueles que cuidam, quer dos mais novos, quer dos mais velhos, não sejam prejudicados na sua atividade profissional, seja qual for a modalidade com que prestam a sua profissão, garantir aos pais que possam escolher a escola onde querem que os seus filhos estudem e que melhor se adeque à sua vida familiar. Vamos flexibilizar o trabalho a tempo parcial e em jornada contínua e vamos estimular, dando incentivos a todas as empresas para que adotem medidas de apoio à família através da atribuição do selo Empresa Amiga da Família, que lhes garanta também a si, às empresas, benefícios fiscais por promoverem a natalidade e apoiarem as famílias. Para terminar, quero dizer-vos que é urgente criar trabalho em Portugal, criar emprego, porque a pandemia afetou a atividade profissional de muitos, votou muitos a enormes privações e houve tantos portugueses que perderam o seu emprego. E é uma vergonha notar que o PRR que este Governo apresenta
é um tiro de bazuca no pé de todos os portugueses, da economia real e da iniciativa privada, porque vira as costas a quem cria riqueza e emprego do nosso país, que são os nossos empresários, e não cria o único posto de trabalho apoiado neste mesmo setor privado. Quando os portugueses achavam que este PRR serviria para apoiar o emprego e quem trabalha, para retomar a atividade económica dos empresários que a viram suspensa por decreto do Governo, vimos António Costa a tirar 62% das verbas para o setor público. E porquê o setor público? Porque o setor público é o país que o PS vê e que o PS reconhece. Porque é lá que vivem os seus familiares e os seus amigos. É lá que estão as suas clientelas para ganhar eleições. E o país que vive fora da esfera do PS e, portanto, fora da esfera do Estado, está abandonado. E nós assistimos ao Governo propagandear um crescimento impressionante do emprego, mas esquece de dizer que esse crescimento foi feito à custa de contratação recorde de funcionários públicos. São, neste momento, 751 mil portugueses, um número pornográfico, que trabalha para o Estado. Este crescimento de emprego não foi feito, nem será, à custa do crescimento económico, de novas empresas e da retoma da atividade económica daquelas que ficaram paradas. O que se passa é que no país real, ao contrário da propaganda do Partido Socialista, o emprego continua a ser uma miragem para quem não trabalha no Estado. E é óbvio notar que o Governo Socialista transformou o Estado no maior centro de emprego no país, à semelhança do que a Governação Socialista fez em Mirandela, em que a Câmara Municipal é o grande empregador deste concelho. Portanto, o PS vai utilizar o dinheiro da bazuca para continuar a engordar o Estado, utilizando também o dinheiro dos nossos impostos para empregar as suas clientelas, os seus familiares e os seus amigos. E o que assistimos hoje é tão simples quanto o seguinte: o Estado transformou-se num sufoco para as famílias, porque nunca tiveram que pagar tantos impostos como aqueles que o PS cobra hoje, porque nunca foi necessário pagar uma máquina do Estado tão grande para empregar os seus familiares e os seus amigos. É por isso que, enquanto o PS mandar, o nosso país está condenado a empobrecer e a atrasar-se. E a perder oportunidades para se relançar no futuro. E quero também dar-vos esta nota. A nossa liberdade, enquanto país, também está ameaçada quando o PS governa com a decadência moral e os métodos brutais do comunismo. O PS tem ocupado os órgãos independentes do Estado com gente da sua confiança política. Foi a adjunta da ministra que foi para o TSIAP, foi o procurador europeu que era amigo dos socialistas do gabinete da ministra da Justiça e que até necessário foi falsificar o seu currículo. É na Autoridade de Mobilidade e Transportes, onde uma familiar de um ex-governante socialista assume essa direção. Foi assim no Banco de Portugal, foi assim na Procuradoria-Geral da República e agora, esta semana, fomos todos novamente confrontados com os métodos brutais do Partido Socialista. O Presidente da República vetou o diploma do PAEL. E o diploma do PAEL, que o Governo Socialista, com os deputados do PS e com os deputados do Partido Comunista Português, o que quis fazer foi dar uma amnistia aos 6 presidentes de Câmara destes 2 partidos que queriam perder o seu mandato por incumprirem as regras do PAEL. Criou-se uma lei à medida para impedir consequências políticas, perda do mandato, por incumprimento das irresponsabilidades financeiras. É preciso ter descaramento. Mas isto é a filosofia do PS. Eles ocuparam o Estado
nomearam pessoas da sua confiança, legislam à medida para salvar os seus, e o PS julga que está acima da lei. E quando a lei não os beneficia, mudam a lei juntamente com os seus amigos comunistas e sentem-se claramente uma casta superior a todos os portugueses. Porque sempre que um português incumpre, leva uma multa, assume as consequências, tem o Estado atrás de si, e quando são os amigos do Partido Socialista, lá vem uma amnistia por decreto da Assembleia da República que os salva de assumir as suas responsabilidades. Uma vergonha que é preciso combater todos os dias. Quero também dizer-vos que a nossa liberdade está ameaçada quando a nossa classe média é escravizada com impostos. E esse vai também ser um desígnio do CDS, Partido Popular, no próximo Orçamento do Estado. 11% dos portugueses com empregos estáveis não conseguem fugir da situação de pobreza. Porquê? Porque o Governo Socialista impõe a maior carga fiscal de sempre aos portugueses, que é um verdadeiro bloqueio à mobilidade social e à libertação da nossa classe média. Nós vamos propor um choque fiscal no próximo Orçamento do Estado que baixe os impostos às famílias e às empresas, começando por uma baixa do IRC e para a diminuição dos escalões do IRS e por uma diminuição também das taxas para dar mais rendimentos à família, maior poupança, porque é deles que vem o desenvolvimento e o investimento em Portugal. Mesmo para encerrar, tocar apenas numa questão cultural. Porque hoje todos nós somos interpelados a iniciar uma batalha cultural com a esquerda, com a extrema-esquerda, os amiguinhos com quem o PS fez os seus arranjinhos. Esta extrema-esquerda que está nas televisões, tomou conta da academia, está também no Parlamento e que nunca teve tanto poder como hoje, quer cancelar a nossa cultura, destruir as nossas tradições e reescrever a nossa história e julgá-la aos olhos do amiguinho urbano, citadino e moderno do século XXI. A nossa extrema-esquerda está a imitar estes novos ventos que vêm dos Estados Unidos, que querem ameaçar o nosso património histórico, os nossos antepassados e o legado histórico que recebemos das gerações anteriores. Eu acho que está na altura, quando vemos o vandalismo em monumentos nacionais, de julgarmos os autores morais deste tipo de atitudes, que estão sentados nos seus gabinetes, nos seus partidos políticos, nos seus observatórios, e dizer que está na altura também serem punidos, serem multados, terem que limpar a consequência da doutrinação que estão a fazer no nosso país e a pagar do seu próprio bolso o restauro do património histórico nacional. E eles têm nomes. É Santos Simões, que tem incitado à destruição do padrão dos descobrimentos. É Mamadou Ba, que está a pagar com dinheiro público em comissões de combate ao racismo, quando é dos maiores racistas que temos no nosso país. Que diz, inclusivamente, metaforicamente falando, que é tempo de matarmos o homem branco. E é Joacine Catar Moreira, que está sentada no Parlamento, que lidera estes movimentos anti-Portugal, que tem ódio à nossa história e que tenta imputar-nos um rótulo que nunca tivemos, de racismo estrutural. Um país que deu novos mundos ao mundo, que sempre acolheu a diversidade e sempre respeitou todos aqueles que aqui quiseram cumprir o seu sonho e o seu projeto de vida. E eu pergunto-vos o seguinte: todos estes ignorantes radicais, autores morais destes atos de vandalismo, que nunca ninguém se lembrará de um dia na história erguer um monumento em sua memória, porque todos eles são umas estátuas à ignorância indigente, pergunto-vos o que é que eles disseram e os seus partidos do que se passa no Afeganistão. Vieram condenar a ocupação feita pelos aliados para repor a normalidade democrática e a defesa dos direitos humanos. Alguém ouviu
Catarina Martins, Joacine Catar Moreira, Mamadou Ba ou Ascenso Simões condenar o terrorismo islâmico, a violação dos direitos das mulheres e cá são tão feministas a defender sempre o seu respeito e a sua dignidade, os direitos das crianças e o horror e o terror que aqueles indigentes estão a impor ao seu povo. Não ouvimos uma única palavra destes senhores, mas era bom que se ouvisse condenar exatamente os responsáveis pelo estado apreensivo e calamitoso em que se encontra o Afeganistão, por culpa de uma corrente islamista radical, terrorista, que não respeita as mulheres, que viola os seus direitos, que as impede de estudar, que as agride fisicamente, que não dá liberdade ao seu povo, que o quer votar à miséria, à intolerância, à falta de liberdade, e não se ouve da parte deles o último grito de protesto, nem uma condenação do regime talibã, procurando condenar sim o Ocidente e os valores da nossa civilização. Meus amigos, nós somos o Partido Popular porque um país sem passado é um país que não tem memória e nunca poderá ter futuro. Concluo dizendo-vos com todo o coração que o CDS Partido Popular não é mais do mesmo com os mesmos. Nós temos apresentado ao país gente nova e nova gente. Gente descomprometida, com trabalhos na sociedade civil, que decidiu ir para a primeira fileira deste partido para renovar o CDS Partido Popular e a política nacional. Porque basta de corrupção, basta de clientelismos, porque a pobreza, a dependência do Estado e a burocracia são os principais instrumentos de corrupção do nosso país. Nós queremos um novo Partido Popular, com agentes de cada terra, com o valor do seu trabalho, recuperar o elevador social, estar no país com aqueles que querem defender a nossa história e as nossas tradições, que têm honra no seu trabalho, que querem ser donas dos seus rendimentos, que querem um CDS renovado, com política com novos protagonistas, com gente nova, gente menos jovem, mas que quer vir para a política para virar a página e criar um elo de confiança com os nossos eleitores que estão descontentes. É por isso que vamos virar o país à direita já nas próximas eleições autárquicas, porque sempre fomos a direita certa para Portugal e que se hoje nos propomos a liderar autarquias, nas próximas eleições legislativas estaremos novamente dispostos a governar Portugal e a libertar o país do socialismo. Viva Mirandela! Viva Mirandela! Viva Mirandela! A mudança é agora! Vamos virar à direita! Viva o CDS! Viva sempre Portugal! Vamos virar à direita! CDS! CDS! CDS!